Renato, boa noite. Hoje o grande fato que pegou a todos de surpresa, até o Luan na chegada, disse que confirmou o que a gente tinha visto lá na Gávea, que tinha pedido para você para que ele atuasse. Ele chegou dizendo que não ia ser escalado e depois estava lá no anúncio que ele iria começar jogando. Eu queria que você explicasse a escalação do Luan, porque foi o único titular que começou jogando. Ué, qual é a explicação que eu vou dar? O Luan é um jogador que ele ficou alguns jogos fora. É um jogador jovem, um jogador novo, que ele vinha praticamente descansado, enquanto que os outros vinham numa correria muito grande. Pediu para jogar, ele estava se sentindo muito bem, jogou, mas jogou exatamente por isso, porque alguns jogos atrás ele não pôde jogar porque ele estava machucado. Então, para ele é bom, principalmente se tratando de idade, e recuperar totalmente o ritmo de jogo dele. Só isso. Renato, qual a avaliação sua a respeito da atuação do Grêmio nessa partida? Em muitos momentos a gente viu você gesticulando ali na beira do gramado, parecia irritado em alguns momentos, ficou abaixo do que você esperava? Não, não ficou abaixo, não. Eu já era esperado. A equipe do Grêmio é uma equipe muito boa. O que o Botafogo levou a vantagem sobre a gente hoje é que os jogadores do Botafogo estão com ritmo de jogo. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio veio aqui no Rio de Janeiro, enfrentou a equipe do Botafogo, que é a campeã carioca, de igual para igual. Então foi um jogo que tivemos situações de gols de um lado e do outro. Infelizmente para a gente tomou aquele gol no final daquele chute do Gilson. Então foi nessa vantagem que o Botafogo levou. A minha equipe é que eu falo para vocês, nós temos um grupo muito bom. Não é qualquer clube ou qualquer time que vem aqui, enfrenta um time como o Botafogo aqui no Rio de Janeiro de igual para igual, com uma equipe totalmente modificada. Então eu estou satisfeito com meus jogadores. Essa foi a vantagem que o Botafogo levou no ritmo de jogo. Mas foi um jogo parelho, o Botafogo perdeu algumas oportunidades, o Grêmio perdeu algumas oportunidades, mas nunca esquecendo aquilo que eu falo para você, né? O Grêmio estava com uma equipe totalmente diferente e mesmo assim a gente jogou de igual para igual. E você tira que pontos positivos, o Renato, falando de jogadores, analisando esse conjunto que você utilizou hoje e até a própria atuação do Luan. Te agradou a atuação do Luan hoje? Não, o único problema é que a gente não se encontrou exatamente por isso que o Botafogo levou a vantagem no ritmo de jogo. Às vezes o jogador ele erra alguns passes, erra algum tipo de jogada por falta de ritmo. Não é o caso do Luan. Hoje o Luan não foi o Luan que nós conhecemos. Mas é compreensível ele jogar numa equipe que é totalmente diferente, numa equipe que ele não tem jogado juntos. Mas faz parte. Nós temos um grupo, é assim, nós temos 3 grandes competições dificílimas. Vai ser assim o ano todo. Não tem uma equipe que resiste a entrar em campo sempre com os mesmos jogadores. Eu vi outro dia o São Paulo. São Paulo não fez nem a final do Campeonato Paulista e estreou no Brasileiro Campeonato com uma equipe totalmente diferente. Será que o São Paulo largou o Campeonato Brasileiro também antes mesmo de começar? Então aqui a gente faz as coisas com bastante consciência, a gente sabe o que faz. Descansamos os jogadores porque tinham que descansar. Agora, terça-feira, é outra competição. Daqui a 3 dias nós estamos em campo de novo. Libertadores. Vamos tentar buscar a vitória dentro de casa. Renato, eu acho que não é mais necessário você explicar a estratégia do Grêmio. Acho que você foi repetidamente claro até do porquê que você tem que utilizar, muitas vezes, um time alternativo. Agora, a verdade é que esse time alternativo, ele desde o ano passado, quando o Grêmio foi obrigado a usá-lo, ele não consegue vitórias. E as vitórias se tornam necessárias e fundamentais se o Grêmio quer ser campeão, como todos no Grêmio, e você é o primeiro a dizer que o Grêmio quer o Campeonato Brasileiro. Tendo que usar com obrigação um time alternativo, e esse time não conseguindo, desde o ano passado, resultados de vitórias, não fica impossível ser campeão brasileiro? Não fica impossível você ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores se você colocar sempre a mesma equipe em campo. Aí é impossível nas 3. E deixa eu explicar outra coisa. O Grêmio ano passado não conseguiu algumas vitórias no Campeonato Brasileiro porque o Grêmio jogou muitas vezes com 7 outros jogadores da transição. Em alguns jogos o Grêmio não pôde nem utilizar os reservas imediatas porque nós tínhamos 11, 12, 13 jogadores no departamento médico. Esse time que está aqui do Grêmio é um time forte. Ele só não jogou mais por falta de ritmo de jogo. Ninguém vem aqui enfrentar o Botafogo de igual para igual, o time que é campeão carioca, com uma equipe totalmente modificada.
Então, vocês, e eu compreendo, vocês, o Grêmio ano passado não conseguiu vitórias no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Muitas equipes fizeram o que o Grêmio fez e não ganharam nada. Então, é como você falou, eu concordo com você, não adianta ficar aqui toda hora explicando. A decisão é minha. O Grêmio vai enfrentar, sim, em determinados jogos, seja do Brasileiro, em qualquer outra competição, com uma equipe que nós jogamos aqui hoje. Ponto, está definido isso. Não adianta ficar aqui toda hora explicando, olha, por isso ou por aquilo. Vai jogar, está definido, ponto final. Eu estou definindo isso. Ponto final. Tem jogos do Campeonato Brasileiro que é impossível o Grêmio jogar com a mesma equipe. Vai jogar essa equipe. Ponto. Não tem que ficar dando muitas explicações. E é a última vez que eu explico por que o Grêmio está jogando com uma equipe alternativa. Para o bom entendedor e para o inteligente, ele vê que é impossível uma equipe fazer 4 jogos em 9 dias com a mesma equipe. Aí não é campeão brasileiro, não é campeão da Copa do Brasil, não é campeão da Libertadores, está fora de tudo. E ninguém está falando que nós largamos o Campeonato Brasileiro. Eu quero muito o Campeonato Brasileiro. Nós estamos na 3ª rodada, já tem gente... O Grêmio jogou 3 jogos, tem 4 pontos, jogou 2 jogos fora de casa, com uma equipe totalmente modificada. O Grêmio vai de vento a popa, o Grêmio está bem demais, muito bem. E eu estou aplaudindo o meu time que jogou hoje. Se tem ritmo de jogo, a história seria diferente. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo hoje, seria uma coisa normal, pelo que o Grêmio criou. O Botafogo foi feliz nos acréscimos, o Gilson acertou aquele chute, parabéns, mas foi um jogo de igual para igual. Um jogo poderia ser totalmente diferente, no momento que o Botafogo vai visitar o Grêmio lá na Arena, o Grêmio com a equipe principal dele. Aí um jogo diferente. Agora, hoje, botei uma equipe totalmente diferente e nós jogamos igual para igual com o Botafogo. Ô Renato, boa noite. Eu queria um depoimento seu, não assim como um treinador experiente, um homem que foi jogador de futebol, conhece tudo do futebol brasileiro. É bom que a gente esclareça para o torcedor que a realidade do futebol hoje é essa, né? O calendário é péssimo. Então, o que acontece? Hoje, o Campeonato Brasileiro é a 3ª competição em nível de importância para qualquer clube. Libertadores é a primeira, Copa do Brasil, pela premiação de 50 milhões para o campeão, é a segunda. E o Campeonato Brasileiro, desde a primeira rodada, é colocado de lado, não você, todos os treinadores. E isso acaba, inclusive, nivelando, de certa forma, clubes como Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, que tem um poderio técnico maior, acabam perdendo pontos importantes para times que têm um poderio técnico inferior, como o caso do Botafogo, com todo o respeito ao Botafogo, Fluminense e outros times, né? É essa a realidade. O torcedor tem que saber, não adianta ficar criticando o treinador, criticando. É o calendário que é mal feito e tem que ser revisto, porque hoje o brasileiro é a 3ª competição em termos de importância, não é isso? É por aí, mas o quesito mais importante é o seguinte, o brasileiro, você tem 38 rodadas. Uma Libertadores para um clube, uma Copa do Brasil, agora começa o mata-mata, é matar ou morrer. São 2 jogos. Para você passar, aí você vê financeiramente que é bom para o clube, é o caminho mais curto para você conquistar um título. Então não adianta as pessoas criticarem, o Grêmio, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, todos eles vão jogar com time reserva. Agora não, ou daqui a pouco, ou amanhã, todos eles vão jogar. Então não adianta ficar criticando os treinadores. Vocês querem o quê? Um clube grande que disputa 3 competições. A cada 3 dias o mesmo time vai entrar em campo? Pô, é só para quem não entende futebol. É só para quem não conhece futebol, só para quem nunca jogou futebol. Ou mesmo o cara que nunca jogou futebol, se ele entender, ele vai entender o que os treinadores falam. Que é exatamente isso. O jogador de futebol, ele é um ser humano, ele não é um robô, ele cansa, ele sente. Então, de vez em quando, tem que poupar os jogadores, para daqui a pouco não adianta você colocar o jogador dentro de campo, ele sentir uma lesão e ficar 30, 40 dias parado. Então, não é que o Grêmio, eu falo pelo Grêmio, o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. A Copa do Brasil e a Libertadores é bem diferente. É bem diferente. O ano passado o Grêmio andou nas 3. Foi. E chegou lá no final, isso aqui é o melhor caminho para conquistar isso, nós fomos e ganhamos. E ainda fizemos uma semifinal de Copa do Brasil. Quer dizer, hoje, se alguém é exemplo no futebol brasileiro, é o Grêmio. É o Grêmio. É por isso que nós temos um grupo bom, um grupo forte, porque todo mundo vai jogar. Tem chance para todo mundo. Tem chance para todo mundo. Então, o que me aborrece, às vezes, é as pessoas falarem, o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro já de lado. Pô, é só a pessoa ser um pouquinho inteligente. O Grêmio não deixou e nunca vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio vai com a equipe principal, no momento que tem tantos jogos assim, por exemplo, nos últimos 9 dias, 4 jogos. Nós temos um jogo decisivo na última terça-feira, como nós tivemos um jogo decisivo pela Copa do Brasil na última quarta-feira. Então, eles queriam o quê? Para o bom entendedor, né? Meia palavra basta. Então, todos os treinadores do Brasil são burros.
Porque todos os grandes clubes vão jogar com times reservas. Por quê? Porque a cada 3 dias está numa competição. Então, se os treinadores todos brasileiros são burros, então somos burros. Mas burros com uma inteligência enorme. E só um detalhe em relação ao que você está falando. Uma competição diferente na quarta, hoje outra competição, e terça-feira vai ser outra competição. Quer dizer, são jogos e competições diferentes. Muda a bola, muda o local, muda o adversário. Mas eu queria falar com você o seguinte, Renato. Vendo o teu time jogar, o Grêmio é uma equipe que ela enquadra o adversário. Do tipo, ele joga no nível, no ritmo dele, independentemente de quem está do outro lado, independentemente do estádio, se é na sua arena ou se é, por exemplo, aqui no Engenhão ou no Maracanã, enfim, em qualquer outro estádio. Será que é o raciocínio certo em dizer que hoje isso não aconteceu exatamente por você estar com um time alternativo em campo? Você não conseguiu enquadrar o Botafogo na maneira como a gente está acostumado a ver o time jogar? Não, mas é por aí, mas é que eu falei, nós marcamos saída de bola, a gente joga, mesmo com uma equipe alternativa, nós jogamos dentro do campo do adversário, marcamos a saída de bola. O que pesa, o que pesou nesse jogo de hoje, em primeiro lugar, é o ritmo de jogo dos jogadores. O ritmo ele é essencial. Não adianta o jogador treinar todo dia, ele precisa jogar. Então, o que pesou muito hoje foi o ritmo de jogo. E é lógico que essa equipe não tem a qualidade técnica da minha outra equipe e o entrosamento. Então, que isso é fundamental, mas não adianta. Tem que ser assim, vai ser assim, não tem outro jeito. A gente não pode exigir, eu jamais vou exigir da minha equipe que não está com esse ritmo de jogo todo, jogar da mesma forma que a minha outra equipe. A minha equipe principal, onde ela joga, ela domina o jogo, ela domina o adversário, ela consegue as vitórias, ela joga bonito, ela cria, ela faz gols. Agora, ela joga toda hora. Essa equipe que vai jogar de vez em quando não joga toda hora, então falta esse ritmo de jogo. Renato, boa noite. Mesmo apesar da derrota, você ainda se mostra satisfeito com a competitividade desse time alternativo. Como você faz para colocar na cabeça de jogadores que não estão atuando para ter essa noção tática e esse empenho durante 90 minutos contra o time que você mesmo disse acabou de ser campeão? Não, o time eu treino eles todo dia, eu não treino um time, eu treino um grupo. Então, eu treino o jogador da posição, eu mostro quando uma equipe joga, que os outros jogadores que não estão jogando, o que deve ser feito, da posição, é a mesma coisa. Eu não ponho uma equipe para jogar contra um adversário, aí numa outra competição eu coloco uma outra equipe e essa equipe joga diferente. Não, meu time não tem medo de ninguém. Eu falo para os meus jogadores, não tem que ter medo de ninguém, a gente respeita todo mundo. O Grêmio joga dentro do campo do adversário, ele busca o gol o tempo todo, lógico que a gente deixa espaço, mas o Grêmio é time grande, o Grêmio busca a vitória o tempo todo. O maior exemplo é isso hoje, eu coloquei uma equipe totalmente alternativa e poderia recuar minha equipe só para se defender. A obrigação da vitória seria do Botafogo. Não, nós jogamos dentro do campo do Botafogo, tanto é que o Botafogo criou, nós criamos. 1-1, eu acredito, teria sido o resultado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram. Mas, como falei, o Gils foi feliz, acertou aquela bola na gaveta, indefensável. Parabéns para o Botafogo, parabéns para o Alberto, que vem fazendo um grande trabalho. Mas vai ser assim, de vez em quando vocês vão ver essa equipe jogando.